Nós estamos noticiando aqui a possibilidade, chamada para si, autorizada até pela Justiça, no setor de farmácia, de que eles possam, os farmacêuticos, prescrever medicamentos. E desde então está instalada uma grande discussão. Não apenas entre a própria população, que fica tentando entender melhor, mas está realmente preparado para isso? Não está. Há muita dúvida ainda, mesmo para os pacientes, e afinal de contas é preciso considerá-los. Na ponta final disso tudo está o paciente, né? Está o cliente dessa farmácia, enfim. E é para orientar principalmente esse setor, quer dizer, a opinião pública de um modo geral, que não tem especialidade, que nós vamos ouvir os especialistas de cada setor, os seus argumentos. De um lado temos os médicos, de outro lado a representação dos farmacêuticos. Pelo lado aqui dos médicos, nós trazemos ao programa o doutor Francisco Cardoso, ele é vice-corregedor do Conselho Federal de Medicina, quem agradecemos pela disponibilidade. Bom dia, doutor. Bom dia, Daef. Tudo bom? Tudo bem por aqui e tentando entender as razões por que os médicos não concordam que um farmacêutico prescreva remédio, doutor. Pela mesma razão que um piloto de avião não concorda que o comissário de bordo pilote o avião. Cada um está treinado por uma especialidade, por uma habilidade. Médico faz medicina, farmacêutico faz farmácia. Ao contrário do que foi dito aí, a Justiça não autorizou a farmácia a fazer essa resolução. Pelo contrário, a Justiça proibiu. Essa proibição continua vigente, então o Conselho Federal de Farmácia está em descumprimento de decisão judicial nesse momento. E eu queria reforçar isso, porque ontem, de tarde, a imprensa ainda não repercutiu isso, saiu já uma primeira decisão, uma ação que o Conselho Federal montou, onde o juiz reconhece que está tendo descumprimento e pede para o juiz da vara anterior analisar o caso. Ou seja, já está se encaminhando aí o entendimento provável do que o judiciário vai fazer com essa resolução. Mas, para responder para a população de uma maneira simples, é fácil. Você, quando está doente, você procura um médico ou procura um farmacêutico? Né? O farmacêutico tem várias funções essenciais na área da saúde, desde a criação, manipulação, produção, controle de qualidade do medicamento, aviação da receita, até mesmo a explicar para o paciente o que é aquela receita, explicar interações medicamentosas, ajudar o paciente a tomar o remédio. Quando perceber que possa ter algo errado, ligar para o médico para consultá-lo sobre a receita, é isso que está na lei, né? Jamais fazer diagnóstico clínico e daí prescrever um tratamento, isso não existe. O Conselho Federal de Farmácia extrapolou em muito a sua competência e as suas atribuições. Se farmacêutico também pode fazer diagnóstico no paciente, propor tratamento terapêutico, para quem tem médico, né? Então, são questões básicas que eu queria deixar aqui, que às vezes a gente tem que explicar o óbvio. O seu comparativo, o senhor foi inteligente no comparativo, porém fiquei aqui pensando, bem, faz sentido. Depois eu pensei, talvez não faça sentido o comparativo, quando nós lembramos que o requisito principal para uma aeromoça, enfim, é que ela tenha especialização em relações humanas, depois ela é treinada para fechar a porta do avião e lidar com pessoas. E o piloto não, ele tem uma outra tarefa absolutamente técnica e muito específica. Enquanto que entre farmacêutico e médico, se não temos uma situação tão parelha assim, por outro lado, nós temos uma situação em que ambos compõem um setor de atendimento de saúde, e se eu considerar que o farmacêutico tem formação superior também nesse caso, então nós vamos ver aqui que, se não é igual, é meio afoito, tem aí uma relação meio mais próxima um pouco, né? Vamos melhorar então o exemplo, né? Tira o comissário de bordo e bota o engenheiro do avião. Desculpe, cortou aqui para mim aqui. Vamos melhorar então o exemplo, tira a aeromoça e coloca o engenheiro do avião. O fato de eu saber construir o avião, entendi, sim, ou seja, sim. O fato de eu saber produzir o remédio, entender as sim. dinâmicas do remédio, da farmacodinâmica, o fato de eu saber construir uma turbina, não me dá a habilidade de pilotar o avião, da mesma maneira que o piloto do avião não pode construir nem reparar um defeito no avião. Está bem apropriado aí agora, com certeza. Então, assim, eu preciso do engenheiro, eu preciso do mecânico, eu preciso do piloto, eu preciso do comissário, tudo isso precisa para o avião decolar.
cada um no seu posto. Se eu começar a inventar de botar o engenheiro para pilotar o avião, esse avião vai cair. Então, eu acho que talvez tenha ficado mais claro agora o que eu quis dizer. Sim. Não. No sentido de que são profissões da saúde complementares. O médico não consegue trabalhar no hospital sem um farmacêutico hospitalar, assim como não consegue trabalhar sem um enfermeiro, né? Uhum. Mas isso não quer dizer que o enfermeiro ou o farmacêutico possam fazer as coisas que o médico faz. E é disso que a gente está falando aqui. Um Conselho Federal de Farmácia, por resolução, está transformando o farmacêutico em médico. Eu acho que a prescrição médica, que é o que eles estão querendo fazer, ela é o resultado final de uma série de habilidades que começam desde a anamnese, exame físico, propedêutica, e principalmente, que é o que diferencia o médico das outras profissões da área da saúde, a formulação do diagnóstico diferencial. É isso que faz o médico ser médico, é o poder, baseado no conjunto de sinais e sintomas e relatos do paciente, poder elaborar hipóteses diagnósticas e, a partir daí, pedir os exames complementares, caso seja necessário, tomar as condutas necessárias e, por fim, fixando uma hipótese ou até mesmo fazendo o diagnóstico, fazer a prescrição. Então, fazer a prescrição não envolve apenas entender de remédios, e sim entender de medicina. Quem estuda medicina é médico, não é farmacêutico, com todo respeito aos farmacêuticos. Doutor, há algum exemplo, algum modelo no mundo em que isso tenha sido adotado? Não. O que existe é uma participação muito intensa de farmacêuticos na chamada equipe multidisciplinar, aonde médico, farmacêutico, fono, físio, psicólogos se reúnem para discutir casos complexos, casos de pacientes internados, casos de pacientes em UTI, aonde o farmacêutico dá a sua contribuição a respeito do caso, ou na vigilância fármaco-epidemiológica, ou quando tem que rastrear algum efeito adverso, ou quando o paciente chega, por exemplo, muito comum, ele tem um cardiologista, ele tem um neurologista, os dois não se conversam, cada um dá uma receita. O farmacêutico ele pega as receitas e vê se tem interação entre os remédios, como é que ele pode adaptar, como é que ele pode reduzir aquilo, sempre conversando com os médicos. Então, o farmacêutico ele tem essa habilidade, principalmente a habilidade de garantir uma cadeia nacional de suprimento de medicamentos seguros e confiáveis e fazer a correta aviação da receita, ou seja, vender para o paciente aquilo que foi prescrito pelo médico ou, em alguns casos, pelo dentista. Então, são funções essenciais que você não pode misturar com um ato médico complexo, que é a prescrição de medicamento. E, com todo respeito, o Conselho Federal de Farmácia simplifica muito essa situação quando tenta dizer que tem conhecimentos na área, eles podem prescrever. Claro que não podem. Tanto que não podem, que estão proibidos nesse momento pela Justiça, e eu tenho certeza que a Justiça vai manter a proibição. Só que, dessa vez, eles estão em descumprimento de decisão judicial. Até onde eu saiba, descumprir decisão judicial nesse país é crime. Então, tecnicamente, o Conselho Federal de Farmácia está incorrendo em crime. Doutor Francisco, bom dia, Tadeu Barbieri. Eu queria pegar um outro viés nessa nossa conversa, em relação ao paciente especificamente. Existe uma discussão, essa discussão não é de hoje, surgiu a informação dessa resolução, isso já pode ter confundido o paciente. A situação, como o doutor já disse, tem aí uma situação jurídica também já atrelada. De alguma forma, pode confundir a cabeça do paciente essa discussão nesse momento, doutor? Já está confundindo, né? Tanto que estamos tendo demanda da mídia há quase uma semana. E a questão é a seguinte, ao fazer uma resolução dessa, o Conselho Federal de Farmácia está mirando meramente mercado de trabalho. O paciente é o último interessado dessa discussão toda. E aí eu queria falar para os ouvintes e telespectadores que estão nos vendo nesse momento, com toda sinceridade, você se enxerga entrando numa farmácia e falando, por favor, eu quero falar com um farmacêutico com especialização em farmácia clínica porque eu estou com dor de cabeça e quero uma consulta? Não, isso não existe. O fenômeno da automedicação, ele existe no Brasil e ele é responsável por centenas de milhares de óbitos no Brasil todo ano. Quando eu estou a fim de fazer uma automedicação e não procurar um médico, e às vezes eu não tenho como procurar um médico, porque não tem médico no SUS, a cobertura do SUS é muito restrita, infelizmente, isso é histórico, sem nenhuma crítica pessoal a A ou B. Eu vou na farmácia e falo com quem? Com o balconista da farmácia. É o balconista da farmácia que faz essa interação quando eu estou a fim de ter um remédio para dor de cabeça, quando eu estou com uma ziquezira, quando eu estou com alguma coisa.
todo mundo sabe que é o balconista da farmácia. Então, todo respeito ao Conselho Federal de Farmácia, se fosse para ter uma resolução autorizando a farmácia a prescrever remédio, quem tem que prescrever é o balconista, não é o farmacêutico. O balconista entende muito mais que isso do que o farmacêutico. E queria deixar também para o paciente uma questão. Será que é ético eu estar numa farmácia, o farmacêutico me prescreve um remédio, depois me manda ali para o balcão para ele vender o remédio que ele mesmo prescreveu para mim? Isso é um conflito de interesse total. É por isso que médicos não são autorizados a serem donos de farmácia ou a vender remédio. Agora, se for para ser assim, não tem problema. A gente libera o médico para ser dono de farmácia a partir de agora também. Então, assim, o paciente não está sendo considerado, né, nessa equação, e a nossa preocupação é a segurança do paciente, porque, em última análise, uma prescrição errada pode levar o paciente à morte. Na ponta de estudo dessa relação e dessa discussão está um outro poderosíssimo componente integrante, que são os laboratórios. Poderosíssimos. E eles, claro, estão, de alguma maneira, deve ter sua opinião a respeito desse assunto, eu imagino. E os laboratórios tem todo um lobby que joga pesado. Eu estou lá esperando meu médico me atender, chega um sujeito com uma pastinha, faz 2 horas que eu estou esperando, o cara chega da pastinha, o cara do laboratório, ele tem prioridade na minha frente, quer dizer, esse cara tem algum valor, tem algum... Ou seja, há uma relação de proximidade entre laboratórios médicos e, evidentemente, farmácias, né? E é daí que eu pergunto, qual é a posição dos laboratórios diante disso? O senhor chegou a conversar com alguém? Nem precisa, foi pública e notória, né? O presidente de uma grande rede, acho que é a CIMED, não sei se eu posso falar o nome aqui, postou no seu Instagram fogos de artifício comemorando a decisão do CFF. A principal rede de farmácias do Brasil, a ARD, né, que é dona das principais marcas de farmácias no Brasil, já tinha soltado em novembro uma proposta de fazer atendimento clínico nas drogarias. Ou seja, o objetivo aqui é mercado, levar o atendimento clínico para as farmácias, aproveitando as deficiências do SUS e dos planos de saúde e botando farmacêutico para fazer isso. Imagina a máquina de dinheiro que isso não vai ser. Eu sou farmacêutico, eu recebo um remédio da indústria, eu vendo aquele remédio, eu prescrevo aquele remédio para o paciente, eu vendo aquele remédio, se eu tenho o domínio desse lobby, meu amigo, eu sou o dono do mundo. Então, é óbvio que isso já está mapeado pelo Conselho Federal de Medicina e isso, inclusive, consta em algumas peças que a gente tem agido. Agora, eu queria deixar um detalhe importante, é que, dessa vez, o Conselho Federal de Medicina não só já entrou com a ação para derrubar essa resolução iníqua do Conselho Federal de Farmácia, mas nós vamos também denunciar criminalmente o CPF de todos os dirigentes do Conselho Federal de Farmácia que estão, nesse momento, em descumprimento de decisão judicial e incorrendo em crime. Eles serão denunciados e terão que, pessoalmente, se explicar perante a justiça. Como agentes públicos que nós somos, nós temos que cumprir a lei e ter responsabilidade com a segurança da sociedade e do cidadão. E isso passou longe do Conselho Federal de Farmácia. Todos serão processados. E eles que se entendam com os juízes. Entre aqueles da população, de pacientes, então, entre aqueles que defenderão a ideia de que o farmacêutico deveria mesmo prescrever, eu não sei quantos são, onde é que está o maior volume de prós e contras aí e tal, mas vamos imaginar que nesse contingente daqueles que acharão essa ideia do farmacêutico que prescreveram uma boa para ele, para o interesse dele também, eu fico imaginando que é provável que deve ter muita gente cujo acesso ao médico é difícil. E ele talvez, por conta disso, motivado por isso, vá para o lado do farmacêutico. Pelo menos ele prescreve lá no balcão da farmácia, eu não preciso perder tempo em fila, ou sequer, às vezes, ter o médico disponível. Preocupa vocês esse argumento? Porque, nesse caso, não é um dos melhores, mas é pelo menos um maior facilitador diante da impossibilidade, às vezes, de ter um médico tão disponível quanto um farmacêutico na farmácia. Primeiramente, como eu já disse, quem faz esse movimento de prescrever no balcão na farmácia não é o farmacêutico, é o balconista. Tá? Em primeiro lugar. E isso não vai mudar. A gente vai derrubar essa resolução, com certeza, tenho fé na justiça, mas com essa resolução derrubada, nós vamos continuar tendo no Brasil a prática da automedicação
e nós vamos continuar tendo no Brasil pacientes procurando o balcão da farmácia, às vezes porque é hábito dele, ele confia naquele balconista, aquele balconista uma vez indicou um remédio que funcionou e aí ele fica usando sempre. Isso vai continuar acontecendo, tá? Isso não tem nada a ver com essa outra questão. Eu desafio quem realmente defende que farmacêutico possa fazer prescrição médica que leve seu filho com febre no farmacêutico e deixe o farmacêutico tomar conta do seu filho. Eu desafio, eu quero um exemplo, eu quero prova de que quem está defendendo realmente vai se utilizar do farmacêutico. Porque a verdade é uma só. Quem paga plano de saúde não é para ter remédio feito pelo farmacêutico. Ninguém procura isso quando paga plano de saúde. Quem não consegue pagar plano de saúde e depende do SUS, o que ele busca no SUS? O governo já dá a resposta. Como é que é o nome do programa do governo? Mais médicos. Não é mais farmacêuticos. Então, o que a população quer é médico. Aí eu concordo contigo que muitos não têm acesso a médico. A culpa não é do CSM nem dos médicos. A culpa é do Estado, porque a Constituição fala saúde é um dever, é um direito de todos, um dever do Estado. Então, o Estado é que tem que providenciar os médicos para a população e não providencia. E, por causa disso, sim, muita gente acaba recorrendo a atalhos. Esse atalho da farmácia vai continuar existindo, mas é que eu falo. O balconista da farmácia tem muito mais expertise nisso que o farmacêutico clínico. Muito, mas muito. É delírio essa resolução do Conselho Federal de Farmácia e, com certeza, ela está ligada aos movimentos, assim, a minha opinião pessoal, ela tem muita coincidência com esses movimentos da indústria de drogarias e com a indústria farmacêutica. Não é coincidência que esse pessoal vibrou nas redes sociais quando o Conselho de Farmácia colocou isso. Coragem do Conselho de Farmácia, porque eles descumpriram assintosamente a decisão judicial. E eu queria só um segundo para ler aqui uma frase do juiz ontem, onde ele fala: na espécie, tem-se indispensável propósito do Conselho Federal de Farmácia em subverter a ordem jurídica para manter vigente o conteúdo material da sua resolução tal, que foi declarada ilegal em sentença citada na ação civil. Então, assim, a Justiça já percebeu que isso aqui é um truque do Conselho de Farmácia para driblar a proibição judicial que eles estão penados nesse momento. Quem vai no balcão vai continuar indo no balcão. Isso aí não vai mudar. Finalmente, doutora, a pergunta é a seguinte. Nós não estamos sendo, de alguma maneira, ainda que não seja a intenção, sendo um pouco hipócritas ao discutir essa questão que está agora dentro do campo da pacificação jurídica, vamos dizer assim, quando, antes disso, e no dia a dia, se eu chegar à farmácia, farmacêutico, eu estou com a minha sinusite atacada, rapaz, ele tanto vai me vender um remédio para sinusite, como às vezes vai empurrar até um remédio, até uma empurroterapia, vai me empurrar um BO. O senhor sabe disso, né? Ou seja, um remédio placebo, algo lá que tem uma comissão muito boa para a rede de drogaria. E ele vai dizer, olha, toma esse, para isso, para isso, para aquilo. Quer dizer, na prática, embora o mal seja só a sinusite, não um câncer ou algo muito mais grave, mas na prática isso já acontece, o que nós estamos debatendo no âmbito da justiça, doutor. Não acho que é hipócrita pelo seguinte motivo. O certo é o certo, mesmo que poucos o façam. O errado é errado, mesmo que muitos o façam. A gente sabe que muita gente recorre eu repito mais uma vez, ao balconista da farmácia, não é ao farmacêutico. O farmacêutico não entende nada desse assunto, tá? Para pedir medicamentos. Isso é uma prática ilegal, vamos dizer assim, meio que clandestina, porque não pode ser divulgado, né? Quando um conselho federal, uma autarquia pública federal, bota isso no papel, ele está legitimando a clandestinidade. Então, aí eles ultrapassaram uma fronteira que a gente não pode aceitar. Então, o Conselho Federal de Medicina tem consciência que, derrubando essa resolução do Conselho Federal de Farmácia, e eles irão responder na Justiça pelo descumprimento da decisão judicial que eles estão nesse momento, vai continuar essa prática do cidadão ir no balcão e pedir um remédio para sinusite. O que a gente pode fazer contra isso? Educação. A única maneira da gente melhorar esse país é com liberdade de imprensa, liberdade de informação e educação. Né? Censura e medidas coercitivas, elas jamais vão melhorar nada nesse campo da saúde. Então, é até bom ter surgido esse debate que estimula o Conselho Federal e os médicos a debaterem a automedicação. E foi Mas é isso. A gente não pode permitir que um Conselho Federal
que usou verba pública para cometer crime e vão responder por isso, né? Eles oficializem a clandestinidade. E foi muito bom ter falado com o doutor Francisco Cardoso, vice-corregedor do Conselho Federal de Medicina, exatamente trazendo aqui a visão dos médicos em relação a esse assunto. E isso será muito bom, porque como maior interessado, nós temos a grande parte da população que vê agora isso sendo decidido, mas não sabe ainda formar uma opinião a respeito. É bom que você veja, ouça todos os lados da questão, e isso foi permitido saber de vocês aí para formar uma boa opinião a respeito do tema e não ser levado só apenas pela opinião dos outros aí. E para isso nós precisamos e contamos com o doutor Francisco, quem agradecemos, doutor. Muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço, sempre à disposição. Bom dia.